Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre libido e como a libido ou o desejo sexual pode ser atrapalhado por algo tão constante no nosso dia a dia, que é o estresse. Antes de eu começar a falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo que me ajuda muito a divulgar o meu trabalho para mais pessoas. E me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, que eu tô sempre conversando com vocês, além de postando outras formas de conteúdo aí sobre saúde da mulher, inclusive sexualidade, que é o tema do vídeo de hoje. Eu tô usando libido aqui como sinônimo de desejo sexual, que seria a vontade de transar ou de fazer atividades sexuais. E tem vários outros vídeos aqui no canal também sobre libido, inclusive um que fala assim, 3 pontos para você começar a pensar sobre a sua libido, caso você ache que ela está baixa, né? Para você começar a pensar sobre isso para tentar aumentar ou pelo menos identificar aí qual é a causa de uma baixa libido, que é uma queixa muito comum no consultório e aqui na internet também. Hoje em dia, eu acho que todo mundo já sabe como o estresse, né, viver estressado, viver com medo, viver em segurança de instabilidade, são situações que interferem em diversas coisas na nossa saúde. Isso aumenta o risco de doenças crônicas, isso aumenta o perigo dessas doenças crônicas, isso é relacionado com doenças cardiovasculares, diminuição da imunidade, enfim. O estresse, ele tá nesse combo aí, né, que sempre entra nas orientações quanto à qualidade de vida e saúde, que é alimentação, atividade física, sono e manejo do estresse, porque esses quatro fatores, quando bem controlados e bem manejados, levam à melhora de diversas doenças, principalmente doenças crônicas. E na sexualidade, o estresse ele também vai afetar negativamente a sua qualidade de prazer, de relação sexual, tanto pela possível diminuição do prazer e da excitação em si, que seria um tema para outro vídeo, como a diminuição do desejo sexual ou libido, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Se eu colocar para vocês uma situação de extremo estresse, vai ficar muito óbvio e muito claro que pessoas em situações de extremo estresse não teriam tempo ou cabeça para pensar tanto em relações sexuais como pessoas que estão em situações de segurança. Então existem estudos científicos mostrando que populações em países que estão em guerra ou em recessões ou que estão lidando com uma epidemia muito grande naquele momento, né, e que estão vivendo dia a dia dentro de um ambiente muito estressante, como uma guerra, por exemplo, respondem todos os questionários de libido com menos desejo sexual do que pessoas que não estão nessas situações. Existem estudos, por exemplo, de homens que voltaram da guerra, que mantinham ainda esse nível de estresse muito alto, com às vezes até transtorno do estresse pós-traumático, e que tinham essas questões de libido relacionadas especificamente ao estresse. Mas daí, se a gente for pensar na nossa vida hoje em dia, vivendo aqui no Brasil, né? Eu vivo aqui em São Paulo, que é uma cidade que, para você viver aqui, estresse é algo totalmente que faz parte do seu dia a dia, né? O trânsito, a poluição, o barulho, inclusive parando a cada 5 minutos aqui por causa de avião. Então, será que se a gente for pensar na nossa vida do dia a dia, sem estar vivendo uma guerra ou sem estar vivendo uma fase de extremo estresse, será que mesmo assim o estresse ele pode estar prejudicando a nossa vida sexual? E mais do que isso, será que tem algo que a gente pode fazer quanto a isso para melhorar a nossa libido, pensando na questão do estresse? Existem estudos mostrando que mesmo pessoas que vivem vidas normais, assim, sem estar em situações extremas, pequenos estresses do dia a dia ainda assim afetam, sim, negativamente o desejo sexual. Existem alguns estudos mostrando que casais, quando têm desentendimentos, isso diminui a frequência e o desejo sexual. É óbvio que aí existe uma combinação de fatores, né? Porque se você tá em um relacionamento estável e você briga com essa pessoa, o fato de você estar brigado também, por si só, vai diminuir o desejo sexual. E existem alguns estudos com universitários mostrando que na semana de provas ou na semana pré a semana de provas, eles também diminuem o desejo sexual. E não é apenas uma diminuição da frequência, é uma diminuição da vontade mesmo. Isso corrobora aquela ideia, que tem um vídeo aqui explicando isso, né, da pizza da libido, né, do círculo energético da libido. A libido, ela é um foco
da sua energia, no caso aqui, para atividade sexual. Mas quando você está passando por fase da sua vida que tiram esse foco porque eles estão precisando de um foco em outra fase, como por exemplo numa semana de provas que você vai gastar mais horas estudando, ou numa entrega de TCC, ou numa semana do seu trabalho que você está tendo que fazer hora extra durante a noite e está preocupado por causa de uma reunião, a sua energia física, né, a sua libido no sentido de energia vital, ela é finita. Então não existe um monte para dar e vender. Você vai ter que tirar de um lugar para colocar em outro quando você tem fases da sua vida que tem essas demandas mais específicas. E daí, muitas vezes, você vai identificar que a sua libido, ela diminuiu, o seu desejo sexual diminuiu, porque você está passando por uma fase que está exigindo que o seu foco esteja em alguma outra coisa, como provas, como um familiar doente, por exemplo, ou como o puerpério. Existe vídeo aqui falando especificamente sobre libido e puerpério, né, que é pós-parto, mas o pós-parto é um outro exemplo muito claro, né? Que se por um lado você tem também a questão hormonal e a questão da privação de sono que você tá passando ali cuidando do bebezinho, existem estudos mostrando que o desejo sexual ele diminui bastante no puerpério e um dos motivos é o fato da sua energia tá totalmente focada numa coisa nova que não existia antes, que é a criação do seu filho. E o estresse do puerpério, a falta de sono também contribui para isso. Então, quando você está lidando hoje em dia na sua vida com uma baixa libido, seja sua ou da sua parceria, né? Porque aqui eu falo majoritariamente com mulheres, mas eu sei que tem vários homens que assistem meus vídeos para ver sobre as questões das esposas e das namoradas, né? É muito importante, muito mais comum do que pensar sobre hormônio ou sobre doenças físicas que podem estar afetando essa libido, é muito mais provável que seja uma questão mais de organização da vida ou de emoções ou de estresse. Então hoje, nesse vídeo especificamente, eu convido vocês, se você tá com baixa libido, é algo que tá te incomodando e você tá começando a querer investigar isso, comece a se perguntar como que está sendo a sua qualidade de vida no geral. Como que está sendo o seu dia a dia? Você tem vivido uma vida completamente estressante, sem momento de descanso? O nosso corpo ele é inteligente, né? Se você não está tendo tempo de dormir, tempo de comer, tempo de lazer, tempo de descansar a sua cabeça, ele automaticamente vai tirar a energia de atividades mais supérfluas, como transar, para essas atividades mais importantes. Então, privação de sono, estresse extremo, não ter tempo para você, não fazer atividades no dia a dia que sejam só para você descansar, para você se conectar com quem você é e com coisas que te relaxem, não ter esses momentos pode ser um dos motivos pelo qual você está com uma libido mais baixa. E resgatar essas coisas pode ser algo que vai sim afetar positivamente o seu desejo sexual. Muitas vezes as mulheres, principalmente, vêm, né, na consulta de sexologia, assim, buscando um tratamento para baixa libido, achando que é remédio, ou que é uma coisa física do genital, ou que é a menopausa. Mas não tem pílula mágica, sabe? Na maioria das vezes, quando a gente trata baixa libido, a gente vai olhar toda a vida dessa mulher e identificar onde que tem um desbalanço. Se você é uma mulher sobrecarregada, que cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha fora, cuida da mãe, e tem ainda por cima um parceiro que está em casa e que não te ajuda muito com as coisas, o que gera uma certa irritação, é muito mais provável que você tenha uma melhora espontânea da libido, mesmo sem tomar remédio, sem fazer nada, se você conseguir reorganizar essas tarefas de casa com seu marido, por exemplo, do que pensar em reposição hormonal. Então, essa relação entre alto estresse e baixo desejo sexual é algo já comprovado cientificamente, e quando a gente avalia a vida de uma mulher especificamente, mas óbvio que também pode acontecer para os homens, né? É que eu sou ginecologista, então eu trato mais das mulheres. A gente sempre precisa parar para pensar nessa estratégia. Porque se eu pego essa mulher mega sobrecarregada, que não tem tempo de transar, tipo, ela não vê o marido, ou ela vê só em situações familiares, não adianta a gente pensar em aumentar a testosterona dela, que em alguns casos na menopausa poderia ser uma
possibilidade, porque ela vai continuar sem tempo, ela vai continuar sobrecarregada e daí isso vai se tornar só mais uma tarefa que ela tem que concluir, em vez de dar uma reorganizada na vida quando possível e da melhor forma possível, dividir as tarefas, ter mais tempo para ela mesma, se é que isso é possível na vida dela, é muito mais saudável e muito mais efetivo ir por esse caminho para que ela se reencontre consigo própria, entenda quais são as coisas que estão trazendo prazer e que estão trazendo aflição na vida dela. E isso pode levar a um aumento natural, saudável e a longo prazo do desejo sexual. Bom, espero ter ajudado vocês a pensar sobre esse fator que deve sempre ser levado em consideração quando falamos de desejo sexual e de saúde no geral, né? E deixem aqui embaixo comentários ou dicas de outros vídeos que vocês queiram ver por aqui e até o próximo vídeo.